Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos creem que Deus está presente aqui? Amém? Então vamos vigiar, porque verdadeiramente o Espírito Santo vai querer falar aos nossos corações e nós vamos ter sempre o inimigo querendo nos tirar essa semente. Então esteja atento, não seja instrumento do inimigo na vida do outro, tirando a atenção do outro, mas seja instrumento de Deus, para que realmente nós possamos estar escutando a voz do Senhor. O texto sagrado vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens seguindo os passos de Jesus, para nós aprendermos com Jesus Cristo na caminhada dele, para copiarmos aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que ele está falando, atentarmos ao que ele fala e tirarmos lições para as nossas vidas. E nós vamos agora ter um encontro. Jesus, na caminhada dele, ele vai ter um encontro muito especial. Ele vai se deparar com pessoas que são separadas da comunidade, pessoas que eram tidas como impuras. O texto se encontra lá em Lucas capítulo 17, diz assim o texto, eu quero que vocês só escutem, prestem atenção. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar em um povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em voz alta, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé te curou. Esse texto vem falar de algo muito especial e que nós precisamos entender. Ele vem falar de ingratidão e de gratidão. E é sobre isso que a gente quer meditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele vai falar um dos aconselhamentos, uma série de aconselhamentos que ele dá às igrejas, e um deles ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele vem falar sobre isso de gratidão, que nós, como é a vontade de Jesus, que nós, como servos, como filhos de Deus, sejamos sempre gratos a Deus, em tudo na nossa vida. Precisamos em tudo agradecer a Deus, dar graças a Deus por absolutamente tudo. Mas aí eu preciso compreender o que é gratidão, eu preciso entender isso. Você entende o que é ser grato, o que é gratidão? Eu preciso mensurar isso, eu preciso ter isso muito bem discernido na minha mente, para me entender o que eu preciso fazer. Como que o apóstolo Paulo diz que em tudo eu tenho que agradecer. O que é isso? São apenas palavras? O que eu devo realmente fazer? Então eu tenho que, pensando em Deus, no nosso relacionamento com Deus, porque nós temos relacionamento com Deus, nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Então, tudo que Deus faz por nós, absolutamente tudo, será que é porque merecemos que Ele faça? Será que as coisas que Deus faz por nós é por merecimento nosso? Pare e medite. O que Deus está fazendo por você é porque você merece? É porque você agora se comportou bem? É porque você vem à igreja? É porque você mudou a sua forma de vestir? É porque você mudou o que você come, o que você bebe? Então, o que Deus está fazendo por você é um merecimento? Ele está pagando pelo que você fez? Porque quando nós olhamos nos dias de hoje e a gente vê a forma como nós nos relacionamos, o que dá para entender é isso, que é Deus que tem que pagar algo para nós pela forma porque nós estamos seguindo a Ele, porque nós decidimos seguir a Ele, porque nós abandonamos absolutamente tudo, então Deus tem algo para me pagar. Mas não é assim. Tudo que Deus faz por nós não é por mérito nosso, não é merecimento. Quando, por exemplo, Deus nos abençoa financeiramente, será que é porque somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas? Porque eu acho que a gente passou a vida inteira aprendendo isso.
Você é fiel no dízimo e oferta, então Deus lhe deve. Então Ele vai lhe abençoar financeiramente. Será que é assim? Será que verdadeiramente é assim? Eu vou pagar a Deus com o que é dele? Porque eu estou dando a Ele ofertas, dízimos. Você está dando de quem? É seu? O que tem nessa vida que possa ser nosso? O fôlego que você tem é seu? A vida que você tem é sua? Não. Nada, absolutamente nada é nosso. Tudo vem dele. Absolutamente tudo dele. Então, quando eu oferto, quando eu dizimo, isso é uma forma de gratidão. De gratidão. Eu estou sendo grato pelo que Deus fez por mim. Nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos entendendo que eu faço para que Deus faça por mim, para que Ele pague. Não, não é assim. Nada, no nosso relacionamento com Deus, não temos como pagar a Deus. Em nada, não temos o que ofertar a Deus, porque tudo, absolutamente tudo é dele. E não sou eu que digo, é a própria palavra, o próprio Deus que o diz. Ele criou absolutamente todas as coisas, inclusive a nós. Então o que nós podemos entregar? A nossa própria vida? Não, nada é dele. Então como que eu faço nesse relacionamento por tudo que ele faz a mim? Gratidão. Então quando eu oferto ao Senhor, na realidade é uma forma de gratidão. Então o que é gratidão? Gratidão é uma paga. É uma paga. É como você paga essa dívida que você tem para com Deus. Uma dívida de gratidão. Então, a gratidão é isso. É quando eu demonstro a Deus o que Ele fez por mim. Então, eu uso da gratidão para demonstrar isso a Ele. Então, quando eu sou grato a Deus, eu estou fazendo algo normal. Porque é normal quem dever pagar. Não é verdade? Se você compra, se alguém lhe entrega alguma coisa, você deve pagar. Então, quando você paga alguma coisa, você não está fazendo nada de anormal. Nós vivemos num país onde a desonestidade é tão grande que quando alguém é honesto, as pessoas admiram a honestidade de alguém. A honestidade de alguém não é para se admirar. A honestidade é algo natural. O que não é natural, o que é anormal, é a desonestidade. Mas o mundo está tão contaminado com o mal que quando você faz o bem, parece que você é especial, mas não é. Então a gratidão não é algo que se exalte. A gratidão é algo normal, é o que se deve fazer. A gratidão é uma paga que nós fazemos a Deus pelo que Ele faz por nós. Então não é algo de anormal, não é algo extraordinário quando nós somos gratos a Deus. Quando Paulo diz em tudo dai graças, é a forma como eu tenho que agir normalmente com Deus. Porque se eu respiro, é Deus que me dá o ar. Se eu acordo, é Deus que me dá o dia, a força para me encaminhar. E o que eu devo fazer? Agradecer. Porque qual a outra forma que eu tenho para devolver a Deus? Com a gratidão. Então a gratidão não é algo que se destaca. Não. A gratidão não é algo que se destaca. Então, quando eu não sou grato a Deus, quando eu não uso de gratidão, o que eu estou demonstrando? Ingratidão. Ingratidão. Então, quando você não é grato a Deus por tudo que acontece na sua vida, você está sendo ingrato. Isto é, quando nós não damos graças a Deus por tudo que Ele faz por nós, nós estamos gerando o quê? Uma dívida com Deus. A ingratidão é uma dívida ativada que você gera. Aí ela chama a atenção. A ingratidão é que se destaca, não é a gratidão. Uma pessoa grata, ela não é uma pessoa, oh, que maravilhosa, não. É normal os filhos serem gratos ao pai. O pai não fica admirado com isso. O que vai destacar no pai é o filho ingrato. Quando você vai no mercado que você compra e paga, normal. Quando você vai no mercado que você compra e não paga, onde é o seu nome fica destacado como devedor.
Então a ingratidão gera dívida. A gratidão é uma paga, a ingratidão é uma dívida. E é essa dívida que chama mais a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é o que nós devemos fazer, é quando não fazemos o que devemos fazer. Isso verdadeiramente chama a atenção de Deus. A ingratidão. A ingratidão é algo terrível. A ingratidão abala o coração de Deus. A gratidão não. A gratidão é algo que todos nós devemos fazer. É por isso que Paulo vai dizer: em tudo dai graças. É o seu papel. É isso que Jesus Cristo quer que você faça com Deus. Não fique devendo a Ele. Pague. Seja grato. Aí você está aqui na sua vida e você tem uma multidão, você tem que alimentar, você só tem 5 pães e você reclama. Você é ingrato a Deus. Agradeça pelos 5 pães e 2 peixinhos que você tem. Pague aquilo que Ele lhe deu. Senhor, graças te dou por isso que eu tenho. Nós somos ingratos a Deus e isso gera uma dívida com o Senhor. Para você entender isso de forma bem concreta e você visualizar isso em Deus, vamos voltar na história que a gente leu aqui. A história dos 10 leprosos. Vamos voltar a esse encontro que Jesus Cristo tem com os 10 leprosos. Essas pessoas, elas não viviam na cidade, elas viviam à parte, porque era uma doença que contaminava. Essa lepra que fala aqui não é a hanseníase. A gente liga muito a lepra da Bíblia com a hanseníase. É um tipo de doença que dava na pele e transmitia com muita facilidade, virava as feridas, mas não era a hanseníase propriamente dita. Isso dizem os estudiosos da época, fazendo os estudos, as menções que os historiadores colocam. Então, a gente chama de lepra, mas essa doença que realmente ela criava uma escamação muito, gerando feridas terríveis, infecções, e era colocada à parte, porque ela transmitia com muita facilidade. Então, as pessoas, eles viviam à parte. Então, havia comunidade dos doentes, ninguém se aproximava. É por isso que o texto sagrado vai dizer lá que, quando ele entra, ele vê 10 leprosos que mantêm certa distância, eles não se aproximam de Jesus, porque não poderia fazer isso. Mas eles clamam de lá: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Olha só o que ele está clamando, os 10 leprosos: por misericórdia. Eu preciso entender o que eles estão pedindo. Misericórdia não é algo que é dado a alguém que merece. Misericórdia, ninguém merece misericórdia. Ninguém. Misericórdia não é por você estar aqui, então eu mereço receber. Não, a misericórdia é uma atitude de uma ajuda, de um favor para quem não merece. Por isso que é misericordioso, porque Deus é misericordioso conosco. O Jean, quando orou aqui, ele falou sobre as misericórdias do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque merecemos. A misericórdia ela é concedida por graça, simplesmente por graça. Então eles estão clamando, eles estão pedindo algo que eles não merecem. Quer dizer, eles não têm como pagar por isso. Então eles clamam a Jesus Cristo por misericórdia, por graça. Tem misericórdia de nós. Somos doentes, estamos largados, mas não merecemos. Mas eu clamo a tua misericórdia. Eles clamam isso a Jesus Cristo. E aí o texto sagrado vai dizer: ele olhou para eles e disse, Jesus, olhando para os leprosos: vão, apresentem-se aos sacerdotes. Ele mandou eles irem. Porque naquela época, como é que as pessoas identificavam se estavam leprosos ou não com essas doenças de pele? Eles iam ao sacerdote, eles iam fazer um exame e iam identificar se era lepra, se era apenas um mofo. Conforme for o que eles identificavam, eles separavam, ou isolavam, ou deixavam uma semana. Vão lá para eles fazerem esse estudo, apresentem-se a eles e vai acontecer. E eles foram leprosos. E quando eles estavam caminhando, quando eles estavam indo, eles foram curados. Todos os ferimentos, as feridas, o pus some. Eles ficam absolutamente limpos na caminhada. Eles recebem o que eles não mereciam.
eles recebem a cura. Jesus derrama da misericórdia para eles. Naquele momento, para aqueles 10 leprosos, é gerado na vida deles uma dívida de gratidão. Porque eles não teriam como pagar. Não tem como pagar. Então, como eu pago? Gratidão. Então, gerou na vida deles uma dívida de gratidão. Nós somos leprosos pelo pecado. A lepra do pecado está sobre as nossas vidas. Nós clamamos as misericórdias do Senhor e Ele derrama através do sangue de Jesus e nos cura, nos purifica, nos limpa. Através de Jesus Cristo somos purificados de todo o nosso pecado. Não temos mais. É gerado na vida de cada um de nós uma dívida de gratidão. Não temos como pagar isso. Você pode queimar o seu corpo, você pode fazer o que for, você pode passar o resto da tua vida de joelho, carregar uma cruz pesada, não vai pagar. É graça, é imerecido. Como que eu pago isso? Com gratidão. Eu preciso agradecer a Deus, eu não posso esquecer disso. Eu tenho essa dívida com Deus. Os leprosos tinham aquela dívida, porque eles foram curados, eles receberam aquilo. E aí, o que acontece? Olha só, um deles, caminhando, ao ver-se curado, quer dizer, ele viu que recebeu a misericórdia da qual ele clamou, ele volta para Jesus, louvando a Deus em voz alta, lança-se aos pés e agradece. Agradece a Jesus Cristo pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. Todos os outros eram judeus, aquele era o único de Samaria. Então, ele volta para Jesus Cristo. Ele se achega a Jesus. Então, o que acontece? Ele percebe, há uma percepção do que aconteceu, eu fui curado. E aí, depois dessa percepção, ele tem uma reação. Ele reage. O que ele faz? Ele volta para agradecer. Ele não tem como pagar. Qual que é a forma dele pagar? Agradecendo, voltando para Jesus Cristo. Percepção e reação. Se você não se perceber curado dos seus pecados, pela graça e pela misericórdia clamada, você não vai reagir da forma que você deve reagir. Nós não vamos reagir como devemos reagir. Nós vamos entender, e aí entra o processo religioso, da qual, quando a gente escuta Jesus Cristo contando a parábola da oração do fariseu e do publicano, ao qual o fariseu orava dele para ele mesmo, colocando mérito em si, e aí eu entro no processo religioso e eu começo a entender que eu mereço ser salvo. Eu estou aqui porque eu mereço. Hoje eu fui num velório, uma pessoa muito conhecida, e nós estávamos conversando e eu encontrei com um amigo antigo da igreja ao qual eu congreguei há muitos anos atrás. E nós estávamos conversando e ele contando, a gente vendo aquela pessoa que estava lá, e ele falou, mas a gente tem que entender que ela está no bom lugar, ele falando, né? Triste foi meu irmão que morreu, ele não era crente, afastado, e nunca foi crente, brigou, levou um tiro, e aí ele ainda teve a chance, eu tentei orar por ele, mas ele não quis, e aí ele se perdeu, e isso é muito triste. Aí eu falei, olha só como a gente interpreta errado. Parece que aquela pessoa que nós estávamos velando ali, ela merece o céu porque ela teve uma vida digna, porque ela andou na igreja, porque ela não praticou certos atos. Não tem gratidão, tem mérito. E o outro que é pecador e errado, ele não pode ser salvo, porque ele não merece. Então nós não entendemos a graça. Por não entendermos a graça, não damos graça por ela, pela própria graça. Não agradecemos. Nós entendemos que merecemos. É por isso que a gente coloca nos cultos. Como é que eu quero encher isso aqui? Eu começo a fazer com vocês o que? Um câmbio, negócio. Então façam isso para Deus, que Deus fica em débito com vocês. E aí Ele vai pagar vocês.
Mas não, o débito é total nosso. Não temos como fazer isso. Estávamos condenados pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Como que eu vou pagar isso? Alguém teve que morrer por mim. Mas tinha que ser alguém sem mácula, sem pecado. Não tem como eu pagar. Como eu pago? Agradecendo a Deus, sendo grato a Ele. Não é mérito meu, nunca foi mérito nosso, é sempre graça. Eu preciso perceber isso. Se eu perceber isso, eu vou reagir diferente com Deus. Se eu não perceber a salvação que recaiu sobre mim, a cura que veio sobre mim, se eu não me olhar e ver agora, não sou eu, mas é Cristo em mim, eu vou continuar devendo a Deus, por não ser grato a Ele. Então eu preciso ter essa percepção. E quando isso acontece, quando esse discípulo, esse leproso, esse samaritano volta, algo muito interessante acontece, porque tem algo que chama mais a atenção de Jesus do que a atitude deste homem, que parece tão digna. Ele percebeu e voltou, e foi lá agradecer. Mas isso, para Jesus, é normal. Isso ele não ficou, que coisa linda e maravilhosa. Não, não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Porque isso é o que se deve fazer. Lógico. É óbvio. Eu vou lá na loja, compro um produto seu, você fala que tal dia eu tenho que pagar, eu vou lá e pagou. Normal. Isso ninguém se admira disso. Meu Deus, ele veio pagar. Lógico que veio pagar. A paga é para isso. Então não tem anormalidade. Jesus não se admira deste homem por ele ter feito isso. Olha só o que acontece. Jesus fala assim: ei, o cara está lá agradecendo. Jesus fala: peraí. Não eram 10? Não eram 10? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. O que chama a atenção de Jesus Cristo? A ingratidão. É isso que chama a atenção de Jesus Cristo, não a gratidão. Porque a gratidão é algo que tem que ser natural nosso. Porque se eu não se entender e agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, agora a ingratidão mexe com Deus, mexe com Jesus. Isso abala o coração de Jesus Cristo. Espera aí, eram 10, cadê os outros 9? Não veio pagar? Eles não voltaram para pagar? Tocaram as suas vidas? Não perceberam o que aconteceu na vida deles? Deixaram essa dívida aqui? Só esse estrangeiro que veio pagar a conta, agradecendo? E aí, nós olhamos para as nossas vidas. Eu olho para a minha vida. E aí? O que eu estou fazendo? Será que Jesus Cristo está olhando para mim, se admirando de mim? Da minha ingratidão? Será que Ele está perguntando: cadê o Júlio César? Porque se eu sou grato a Deus, normal. Vamos juntos, filho, tá? É ótimo, vamos juntos. Mas já pensou ele perguntar: cadê o Júlio César? E o que eu fiz na vida dele? Você não voltou aqui? Você esqueceu da tua filha que os médicos falaram que não tinha mais jeito? Que você podia procurar outro? E aí, esqueceu de agradecer? Você não volta mais? Você continua a sua vida e esquece? E do livramento que eu te dei no acidente? Do assalto que iam te fazer e o assaltante desmaiou? Você esquece? Você não volta para agradecer? E da pandemia, que muitos morreram e você está aí vivo, respirando, você não volta para agradecer? Essa que é a grande questão. Jesus, ele pergunta: ninguém voltou? Ninguém voltou? Cadê? Onde nós estamos?
Deus faz todos os dias atitudes, ações, milagres nas nossas vidas e a gente não percebe, a gente não volta, nós tocamos a nossa vida. Conte as bênçãos, conte quantas são inúmeras, você não dá conta. Cadê a gratidão? Só abrimos a boca para murmurar, para reclamar. Querida, é impressionante quando eu sento com alguém aí, é murmúrio. É difícil eu sentar com alguém aí que está graças a Deus, Deus é bom e maravilhoso. Bom e maravilhoso. Eu só tenho motivo para agradecer. Olha, isso é raridade. Porque nós somos muito ingratos a Deus. E vamos gerando uma dívida absurda com Deus, e isso vai chamando a atenção de Deus em relação a esse nosso comportamento. Porque eu preciso entender que eu devo voltar. O primeiro lá, ele voltou a Jesus para pagar, para agradecer. Quando ele percebe, ele volta. Ele volta. Nós não estamos voltando. Quantas vezes eu esqueço disso? Eu só olho para a circunstância aqui à volta. Espera aí. Quando Pedro afundou nas águas, Jesus Cristo já tinha repreendido o vento e o mar. Ele esqueceu, ele não voltou para agradecer a Jesus. Nós esquecemos de dar graça em tudo na nossa vida. Quando fala em tudo dai graça, querido, não é porque você leva uma topada, arrancou o joelho, obrigado, Senhor, porque arrancou o dedão na unha, que coisa linda. Ou então morre um ente querido, obrigado, Senhor, porque esse meu ente querido morreu. Não, é que em qualquer circunstância você vai ser grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. Por tudo. Será que você dá conta de pagar? É que nem Jó. A mulher dele, sem entender, falei, ei, quer dizer que o bem é ótimo, agora quando é o mal tu reclama? Tu esqueceu de tudo que ele já fez? É como a gente está passando necessidade. Eita, meu Deus, não estou tendo comida na mesa. E quantos dias teve comida na sua mesa? Você lembra de ter agradecido todos os dias, aí você só lembra do dia que não tem. Quantas vezes Deus te livrou de tantas outras coisas, aí você bate o carro ali, acontece uma coisa ali, e você murmura. Nós não voltamos, nós esquecemos. E isso, Jesus Cristo, Ele fala, cadê os 9? Não eram 10? Por que não voltam? Por que não agradecem? Está esquecendo do que eu já fiz na sua vida? Quantas vezes você ficou feliz, alegre, obrigado, Senhor? Acabou? Esqueceu? A gente esquece. Eu estou falando por mim. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, essa palavra foi me rasgando dentro de mim. Porque eu preciso voltar, é incontáveis. É incontável. Não vou ter tempo de murmurar. Eu não vou ter tempo de murmurar. Eu posso estar cobrido de ferida de cima e embaixo, sem ter nada, mas eu só vou ter tempo para agradecer por tudo que Ele já fez. Não dá para murmurar. Não tem tempo. A gente só sabe ver a falha. E aí a gente esquece. E geralmente acontece porque aqueles 9 não voltaram. E aí? E agora? Será que eles vão? A sede só dá uma vez uma pessoa? O problema da vida deles era só a lepra. E eles vão clamar por misericórdia. Você já pagou aquela? Ingratos? Dessa forma? Então, você tem motivo para quê? Para tudo dar graças? Ou para em tudo você murmurar e reclamar? Em tudo. Em tudo você vê algo sombrio. Por uma única atitude de Jesus Cristo, somente por ela nós já temos motivo para a vida inteira darmos graça. Porque um dia Ele morreu na cruz, por mim e por você. Porque um dia Ele pagou um alto preço, sendo nós merecedores daquela cruz. Ele toma o nosso lugar.
Por isso, nós já temos motivos de agradecer a Deus por tudo. Não precisamos mais nada. É como o Simeão que recebe, quando pega Jesus Cristo no colo, fala: Senhor, pode me despedir, pode acontecer o que for, eu já vi o meu Salvador. Pronto, é suficiente. Sou grato o resto da vida. Porque isso tem que ser na prática, no dia. É por isso que nós ficamos tão ansiosos, a vida está ficando, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, a ansiedade tem tomado conta, a depressão tem tomado conta. A gente tem ficado muito egoísta, preocupado só com nós mesmos, porque a gente está esquecendo de agradecer a Deus. E como temos motivos de agradecer a Deus? Como? Jesus, ele não mede esforço. Tem misericórdia, Pai. Todos foram curados, todos. Porque Jesus podia ter curado só os judeus, o samaritano não. Porque o povo de Samaria foi o povo mais idólatra que teve. Quando dividiu os reinos, Samaria, sabe, ele levantou vários outros deuses, adoraram várias outras imagens, foi de terríveis, religiosamente pensando. Jesus podia ter curado só os judeus, não, mas ele curou todos. Interessante que o único que voltou foi esse, o samaritano. Os judeus não voltaram, foram ingratos, não foram lá pagar a conta, não foram. E a ingratidão chamou a atenção de Jesus. Porque a gente entende que quando a gente está agradecendo, a gente está gerando mérito para o Senhor. Quando a gente é uma pessoa grata, Senhor, graças a Deus, obrigada, Deus vai me achar especial. Não, normal, tranquilo. Você que pagou a dívida. Agora, a ingratidão chama a atenção do Senhor. Chama. Você já pensou a gente ser conhecido de Deus pela ingratidão? Pela ingratidão? Já pensou nisso? Deus olhar e falar: cadê o Júlio César? Hã? Cadê? Esqueceu? Eu curei, não fiz isso. Por que não voltou aqui? Só sabe vir pedir, e o que eu já fiz? Por que não agradece? Então, precisamos pagar a nossa conta. É isso que Paulo está escrevendo na igreja de Tessalônica. Ele vai dar vários conselhos, vários. Nós lemos no prefácio alguns desses conselhos. Mas ele diz um que é fundamental. Em tudo, dai graça. Porque essa é a vontade de Jesus Cristo para que você tenha com Deus. Precisamos ser honestos com o Senhor. Não podemos esquecer nada que Ele nos fez. E se você assim agir, a vida fica de uma clareza, de uma leveza absurda. Porque o murmúrio, a reclamação nos deprime, nos destrói, nos corrói. Ingratidão é terrível. Esses dias eu encontrei um amigo e ele é advogado e ele fala assim: pastor, deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes tem clientes que pagam financeiramente assim, mas não conseguem dar uma palavra de agradecimento. Nossa, mas tem cliente que não tem condição, e aí tem um nomezinho que dá no jurídico quando faz, né, tem que cobrar. Mas eles agradecem tanto, aquilo ali para mim, eu não estou brincando, vale mais que todo o dinheiro que eu tenho. O que me traz felicidade não é o dinheiro que os outros pagam, que eu posso comprar isso no restaurante, não. É a gratidão dele. Eu falei: não, o que está fazendo a diferença aí é a ingratidão. É a ingratidão que te machuca. É a ingratidão que machuca. Machuca no coração de Deus. Machuca muito. Você imagina, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele dá o único Filho, e você não consegue agradecer por isso que você imagina, você ser ingrato a Deus por conta disso. Deus pode perguntar: não eram 10? Cadê os 9? Então, que nós não chamemos a atenção do Senhor. Nós possamos passar tranquilos, normalmente com Deus, sendo gratos a Ele em tudo, querido. Não se esqueça.
Você vai ter dias muito, muito difíceis. Nesses dias muito difíceis, lembra dos dias que Deus te abençoou, lembra dos dias de alegria, lembra-se desses dias. Isso vai te trazer cura, isso vai te trazer força para que você suporte esses dias difíceis. E saber que o que Deus já fez por você já vale muito mais. Já vale muito mais. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu daria hoje mesmo lá no velório. Eu vi um netinho, um dos netos dela falando assim, eu queria só mais um dia com a minha avó, eu daria tudo. Eu falei, ó, como a gente tem, por que a gente não agradece a Deus? Todos os dias quando eu acordo, a minha oração é só gratidão. Gratidão. Eu começo agradecendo pelos filhos, pela esposa, meus irmãos, pela igreja, por todos. Obrigado, 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 obrigado. Eu nunca consegui dobrar o joelho para pedir alguma coisa para Deus. Não consigo. Não consigo. No próprio... na coisa que teve com a Ana Júlia, quando a Ana Júlia estava na UTI, recém-nascida, eu não conseguia pedir nada para ele. Só falei, Senhor, faça a tua vontade. Só quero entender que é tu que está aqui do meu lado e fazendo a vontade. Por tudo que ele já tinha feito. Só que ele faz muito mais além do que a gente possa pensar e imaginar. Então, quando você tem um coração grato a Deus, você tem um coração curado, transformado. Agora, quando nós temos um coração ingrato, nós temos um coração doente. E esse coração doente machuca o coração de Deus. E verdadeiramente, nós, eu, você, cada um de nós, possamos, a partir de agora, entender a gratidão, o porquê que temos que ser gratos a Deus. Sermos em tudo gratos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, querido. Volte para Deus, volte agradecendo a Ele. Não siga a sua vida adiante, não esqueça de tudo que Ele já fez na sua vida. Feche seus olhos agora. Senhor, nosso respirar, Pai, em gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu já fez a cada um de nós, Senhor. Como aquele leproso samaritano que voltou, Senhor, é o que nós fazemos, voltamos e nos lançamos aos Seus pés, e daqui não queremos mais sair, Senhor. Dá na nossa própria vida em gratidão a Ti, Pai, por tudo que Tu já fez por cada um de nós, Senhor. Por tudo que Tu já fez nas nossas vidas, por tudo que Tu faz, Senhor. Nós somos gratos, Pai. Sabemos que temos lutas e dificuldades, Senhor, mas muito maiores foram as vitórias que Tu já deu para cada um de nós, Pai. Nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa dos momentos de ingratidão, Pai. Nos perdoa do momento que esquecemos, Senhor, daquele sangue que foi derramado imerecidamente na vida de cada um de nós. Nos perdoa quando esquecemos disso, Senhor. Que nós possamos encher o nosso coração de gratidão, Pai. É a gratidão que vai nos curar, Senhor. É a gratidão que vai nos libertar da opressão, Senhor, desse mundo, da ansiedade, da depressão. É a gratidão que vai quebrar, Senhor, todo jugo, Senhor, que quer nos escravizar a esse mundo. Que os nossos olhos possam estar voltados para Ti, Senhor, sabendo que em Ti nós somos mais do que vencedores e por isso somos gratos, Senhor. Graças damos, Senhor, por tudo, absolutamente tudo, Senhor. E que da nossa boca não saia palavra, Senhor, de murmuração, Senhor, mas somente de gratidão, Pai. E através dessa gratidão, Senhor, isso possa gerar cura na vida de cada um de nós, Pai. Que nós possamos tirar esse rosto fechado e olharmos para Ti, porque Tu és a nossa alegria, Senhor. E entendermos, Pai, que nós temos motivos mil para Te agradecer. Como era ruim, Senhor, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Tu nos deu vida e vida em abundância. E
por isso essa nossa vida é somente para te agradecer, Pai. É em nome de Jesus que nós falamos isso, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Sente agradecendo a Deus. Vá para casa agradecendo a Deus. Não importa o que venha pela sua frente, em tudo dê graça.